Há hábitos em nossas vidas que não mudam de um dia para a noite, sem dúvida nenhuma. Mas nós já começamos a pensar, como a nossa reforma íntima. Nós mudamos do dia para a noite? Não. Nós estamos aqui para conseguirmos, a cada dia que venhamos a casa, uma palavra, um ensinamento de Jesus que vai nos alimentando, para que nós possamos buscar a melhora dentro de nós. Muitos vão falar, mas fulano come, não interessa. O que importa é a mudança em nós. A mudança que queremos no mundo começa em nós. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim. A minha mudança refletirá. É complexo? É. Mas o que é fácil na nossa vida? Não é verdade? Mas é um passo que a gente pode dar, começarmos a pensar. Isso faz parte do nosso crescimento. Muito bem, eu não poderia deixar de falar dos animais sem que eu tenha a imagem do nosso querido, pelo menos como eu falei da outra vez, o meu Chiquinho de Assis. Eu já estou tão íntima que ele fala, meu Deus, de novo, todos aqueles que sempre estão em prol dos irmãos animais, sempre está rogando a este amigo espiritual e toda a sua equipe, né, dos franciscanos, a nos ajudar. Por que Francisco de Assis? Se alguém já leu a vida de Francisco de Assis, ele voltou das suas encarnações, quando ele veio como Francisco de Assis, ele veio com uma missão na época da Inquisição, muito difícil, né? Já começando dentro de uma família, o pai que não aceitava muito, que ele abdicou de toda a sua riqueza para viver, né, da pobreza. Então, já foi difícil isso, mas ele abdicou de tudo e foi viver aquilo que realmente ele precisava, o mínimo necessário, o amor ao próximo. E ele veio numa época importante, e Francisco de Assis amava a todos os irmãos. Ele amava a toda criatura divina. E ele tinha uma facilidade enorme com os irmãozinhos menores, que são os nossos irmãos animais. Por que eu falo irmãos? Aqueles que já assistiram a minha palestra anterior, com certeza vão lembrar por quê. Hoje, nós vamos ter algumas perguntinhas e algumas respostas. E aqueles que quiserem perguntar, nós vamos ter aí, vai ser uma conversa. Hoje vai ser uma conversa entre nós, não vai ser uma palestra. Nós vamos bater um papo. Muito bem. Os animais têm alma? Espírito? Alguém tem dúvida que não? Todos aqui acreditam que eles são seres espirituais? Sim? Alguém aqui não, graças a Deus, não tem dúvida, ainda bem. Sabe por que ainda bem? Porque você foi um deles, um animal no passado. Aliás, nós ainda somos animais, né? Só que nós estamos num estágio diferente. Nós estamos no estágio que chamamos de superiores. Mas eu tenho muitas dúvidas. Porém, somos, né? Pelo menos estamos caracterizados dentro da ciência como tais. Mas sim, os animais têm alma. Eles têm um espírito, eles são dotados de inteligência, uma inteligência ainda um pouco rudimentar, mas uma inteligência que está em evolução como a nossa. Se nós formos comparados aos nossos mentores espirituais, aos espíritos de alta envergadura, nós somos o quê? Os animaizinhos perto de nós, não é verdade? Mas sim, olha só. Os animais têm alma? Sim.
Considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa, ou seja, como os animais agem demonstrando inteligência racional ou não racional na forma de instintos, eles possuem o princípio independente da matéria, que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito enquanto encarna sua alma. Gente, que coisa! Muito parecido conosco? Claro, sem dúvida. Porque somos nós no passado. Então, se ele tem aqui um princípio independente da matéria, existe o quê? Um espírito que independe da matéria, mas necessita, neste momento, precisa da matéria para evoluir. Não é verdade? Como nós ainda também precisamos. Mas quando estivermos um pouco mais evoluídos, não vamos mais precisar dessa vestimenta. Né? Graças a Deus, nós estamos evoluindo. Nós não iremos mais precisar, mas nós precisamos, e tal como os animais necessitam ainda. Então, como ele bem disse aqui, ele pode se dorar de ser o espírito enquanto encarnado alma, como nós. Certo? Todo espírito é dotado de inteligência. A inteligência está no espírito ou está no cérebro? Hã? Muito bem, no espírito, porque se estivesse no cérebro, o que aconteceria? Ao desencarnar, perderíamos tudo que nós aprendemos. Então, ainda às vezes, fica um pouquinho a dúvida em relação a isso. Ontem mesmo, em Carapicuíba, muito perto do frigorífico, né? Eu fui fazer uma palestra ontem lá, aonde os porquinhos. E um dos nossos companheiros, eu falei assim, então, a inteligência está onde? Ah, no cérebro. Eu falei, é mesmo? Mas se morrer, você vai para onde, se a tua inteligência? Vai voltar para a Terra? E aí, o que a gente faz? Recomeça tudo de novo? Vamos recomeçar de novo, mas com toda a nossa bagagem guardadinha. Não é verdade? Porque, quanto princípio inteligentes, nós estagiamos em alguns reinos, não é ver? Não é? Não estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, e já começamos a atuar no reino animal. Então, tudo isso ficou guardado. Tudo isso ficou o quê? Se transformou em um arquivo da nossa inteligência. Já na animalidade, houve a manifestação. Na manifestação através do quê? Dos instintos, que é uma forma de inteligência. Mas será que eu estou falando isso? Não. Livro dos Espíritos, pergunta 24. A inteligência é um atributo essencial do espírito, um é outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Pronto. No Livro dos Espíritos, na pergunta 73, o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Porém, nós já sabemos que o instinto é sem raciocínio, mas não vamos levar a fundo isso. Existe, sim, um certo raciocínio dentro do instinto, existe, sim, uma certa, vamos dizer assim, é uma forma inteligente, porém, não tão racionalizada, tá? Ou seja, um animal carniceiro, foi um exemplo que eu dei da outra vez, quando ele vai se alimentar, né, de uma presa, ele usa do seu instinto para alimentar-se. Ele vai usar da sua inteligência, seu instinto, né? Mas ele vai fazer o quê? Um plano para atacar a presa. Vocês já viram no Animal Planet quando eles fazem isso, gente? É muito interessante. Ele não simplesmente vai e ataca. Não, existem aquele que faz o olhar entre eles, né? Por exemplo, um leão, né? O olhar, na verdade, quem sempre vai assim é a leoa, né? Sempre tem a mulher é sempre mais, né? Fala sério, viu?
As mulheres até na animalidade inferior domina, fala sério. Ainda bem que os homens também são as mulheres de amanhã, né? E assim vice-versa, né? Estou brincando, mas normalmente eles têm uma artimanha, né, nos animais para poder atacar, para poder ter a sua presa, porque eles não têm o freezer lotado de carne, então eles se alimentam conforme a sua fome, não é verdade? Então ele usa do seu instinto, né? Que é uma forma de inteligência. Muito bem. Por que os animais, aqui, no Livro dos Espíritos, na pergunta 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há e que sobrevive ao corpo. Ponto. É isso que eu gosto, porque sempre há uma resposta e um ponto final que nos dá ali uma resposta verdadeira, curta e objetiva. Então, tem algo, e esse algo chama-se espírito, e ele sobrevive ao corpo. Ponto. Então, aqui os animais têm alma. Eles têm um espírito, eles são espíritos. Uma hora encarnado, desencarnados. Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. A alma dos animais difere da alma dos homens? O que nós achamos disso? Sim ou não? O que nós achamos? 0800 para sim e 0900 para não. Ou 0500 para depende. Eu vou dizer, depende. Existe, sim, uma certa diferença, mas não na sua origem, mas sim na sua evolução, no estágio que nós nos encontramos. É a única diferença. Sabe qual é aquela diferença que nós e os nossos filhos? A nossa maturidade já, quanto pais ou avós, tios, e os nossos sobrinhos, os nossos filhos. É isso, a diferença está aí. Mas a origem, a mesma. Ou seja, todos originaram de onde? Criador, de Deus. Certo? Dúvidas? Muito bem, não no sentido de sua origem. A alma dos homens e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde as almas humanas têm uma aquisição muito maior. Aí, porque nós já estamos um pouquinho mais à frente que os nossos irmãozinhos. Pronto, só isso. Pois não. Eu ouvi, não sei, que os animais têm um espírito coletivo, que não existe um espírito para cada um. É uma dúvida que eu tenho. Bom, isso já foi a doutrina, né? Já foi dentro da, vamos dizer, alguns comentários que não existe essa alma coletiva, tá? A possibilidade da alma coletiva. Nós temos, isso vai muito em desacordo com a doutrina, a alma coletiva. Vocês já ouviram falar da alma coletiva, gente? Corpo? Não? Alguém não? Não. Então, vamos imaginar o seguinte. Os pássaros. Exemplo, os pássaros. Ali eu não teria somente um espírito. Seriam... era um espírito para vários pássaros, entendeu? Uma alma coletiva. Um espírito para vários pássaros. É possível. Se eu acabei de falar até agora que o espírito é individual, não é possível. Tá? Isso vai muito contra a tudo que Kardec fala. Teve esses questionamentos, alguns contemporâneos, alguns amigos levantaram essa hipótese, mas
já foi. Então, a gente não pode acreditar se existe uma individualidade. Agora, por exemplo, quando nós estagiamos, quando éramos princípio inteligente, que nós estagiamos no reino mineral. Um exemplo. Eu não fui uma árvore, você também não foi uma árvore, mas nós estagiamos numa árvore, certo? Então, vários espíritos estagiaram numa árvore, mas nós estagiamos, não éramos. É diferente, tá? Que ser um espírito coletivo, você ser uma coisa em várias entende? Um espírito para vários pássaros, ou um cardume de peixes com um espírito, um cardume de peixes. Não. Porque nós entendemos que o espírito é um ser único. Tudo bem? Deu para entender, gente? Eu fui clara? Tudo bem? Muito bem. Eu tenho uma raiva disso aqui que ele apaga tão rápido. É uma coisa que na próxima encarnação eu vou entender isso. Né? Muito bem, então vamos ver o que ele fala aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 540. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, ou seja, tudo evolui. Né? Ele está mostrando que a criação foi desde o pequeno ao macro, né? Todos nós fomos criados desde a pequenina, do princípio inteligente ao arcanjo. É isso, a nossa evolução. Para isso que nós fomos criados, para evoluir. E cada um segundo os seus passos, as suas obras. Deus é tão justo que foi dando as reencarnações e cada um vai caminhando conforme a sua vontade, o seu livre-arbítrio, quando nós ganhamos o livre-arbítrio, não é verdade? Porque enquanto não, nós atuávamos com as leis naturais, que quando éramos princípio inteligente. Na animalidade, nós fomos atuando, já agindo, mas vocês já perceberam que os animais eles têm uma menor duração, algumas raças, né? Outras vivem um pouco mais. Uma tartaruga, por exemplo, ela é mais longínqua, né? Mas se a gente for falar do nosso cachorrinho, ele vive menos, o gatinho, né? Então, esses animais, por que vivem menos? Eles já estão numa evolução dentro da escala, dentro da animalidade, também existe uma classificação da evolução de cada criatura. Então, vamos imaginar que aqueles que já vivem, que já estão numa evolução maior dentro da escala evolutiva, dentro da animalidade, também vivem, eles têm um período menor de vida. Tá? Então, emanam de um único princípio e inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Pergunta 3. O que acontece com os animais ao desencarnarem? Essa é a que sempre dá. Essa é a que sempre a gente tem muito o que conversar, né? Porque todo mundo tem um bichinho. E essa história de virar estrelinha, toda vez que eu ouço, eu falo, meu Deus do céu, o céu está cheio de estrelas. Realmente, nós temos um planeta maravilhoso, cheio de estrelas, né? É a mesma coisa falar para as crianças que vieram pela cegonha. Gente, eu sou muito objetiva em determinadas coisas, que essa coisa de virar estrelinha, eu fico irritada às vezes. Me desculpa, mas, né? Então, gente, o que será que acontece quando os nossos bichinhos... Como será que é o desencarne deles, né? Eu tinha muita dúvida a respeito, sabe? E aí, quando eu peguei os livros do Marcel Benedetti, foi fantástico. É como se eu estivesse com muita sede e cada página me matava a sede. E, então, ele mostrou nos seus livros algumas questões que eu fiquei encantada. O desencarne dos animais, muitas vezes, gente, é como nós. Eu posso falar
nossa, desencarnei, fui para o umbral, bom, eu sei que eu vou para o umbral, mas, mas assim, a gente não sabe exatamente para onde que a pessoa se encaminhou, porque não é ela que vai, é o seu pensamento, não é isso? O umbral existe? É um lugar físico? Não. É? Não, gente. É o quê? É a mente. É o interior. Não é verdade? Se eu tenho um desencarne extremamente desequilibrado, o que vai acontecer? Eu possivelmente vou sofrer um pouquinho, né, para compreender. Mas todos somos assistidos. Todos somos assistidos. Todos. Ninguém é desamparado. Só que tem um detalhe. A gente não enxerga. Porque a gente está tão cego. Bom, gente, a gente enxerga que nossos amigos espirituais nos ajudam, nos mostram, olha, não faz isso, que você vai fazer besteira, não segue esse caminho, não faça. A gente enxerga, ouve o que eles falam? Não. Só quando a casa cai, aí a gente consegue perceber alguma coisa. Então, não é muito diferente quando a gente desencarna. Muitas vezes nós não estamos preparados. Apesar de espíritas, muitos têm medo de morrer. Gente, eu falo muito claramente, eu, Luciane, eu não tenho o mínimo medo da morte. Não tenho. A única coisa que eu penso, meus bichos. Sinceramente, nem no meu marido. Ele fala assim, pô, Lu, e eu? Eu falo, você se vira. Com certeza. Entende? Meu pai, minha mãe, os seres humanos se viram. É a única coisa que eu penso nos meus bichos. Então, pena que não dá para fazer um testamento, deixar todos os meus bens para eles. Não pode, no Brasil não pode, né? Mas alguma coisa vou fazer para segurá-los, porque a única coisa que eu penso, sinceramente, é neles. Mas, assim, não tenho a mínima medo. Mas a gente tem. O que será que eu vou me encontrar do lado de lá? Mas será que os bichinhos pensam nisso? Ai, o que será que eu vou encontrar do lado de lá? Não. Né? Sabe por quê, gente? Eles não têm expiação nenhuma. Eles não têm provas. Ah, mas, Lu, meu bichinho sofreu tanto com câncer. O meu bichinho sofreu com cálculo renal. O meu bichinho teve insuficiência renal. O meu bichinho teve não sei o quê. Gente, se são doenças físicas, eles estão evoluindo. Eles precisam passar por esse processo também. Então, não é expiação, que é muito diferente de nós. Agora, meu Deus, o cachorro sofreu um acidente, ele era abandonado na rua, sofreu um acidente. É expiação dele? Não. Isso foi uma negligência humana. Entendeu? Não existe animais abandonados. Existe quem abandonou um animal. Então, é uma expiação daquele bichinho? Não, foi uma negligência daquela pessoa que o abandonou. Quem vai responder? Aquela pessoa que o abandonou. Ah, mas ele morrendo de fome, acorrentado. Quem vai responder por isso? Aquela pessoa que está causando os maus tratos. Ele não está pagando, ele não está sofrendo por uma questão de... ele tem que pagar. Ele não tem prova e nem expiação, gente. Eles sofrem a inconsequência humana. Entenderam? Inconsequência humana. Então, quando eles desencarnam, o que acontece? Como todos nós, eles são assistidos pelas equipes espirituais protetoras dos animais, os franciscanos, a equipe veterinária. Muitas vezes, quando eles vão sofrer algum choque, que vão morrer por um atropelamento, uma queda de altura, os seus espíritos são retirados para não sentirem. Tal como nós, humanos, também. Né? O desencarne deles é rápido, principalmente dos animais de pequeno porte. O desencarne e o reencarne
é muito rápido. Cada caso é um caso, certo? Como nós. Cada caso é um caso. Eu vou contar para vocês o seguinte. Quando eu resgatei o Bono, no mesmo período, eu estava com problema com uma cachorrinha, uma Lhasa Apson. Ela estava com um abscesso no pâncreas, pancreatite e tumor no intestino. E ela foi fazer a cirurgia, não tinha muito o que se fazer, mas eu ainda assim quis tentar. Ela foi fazer a cirurgia, quando abriu, porque na época não se falava em tomografia, hoje nós temos a tomografia, né? Mas é uma coisa recente. Então, na época, não se falava em tomografia. Quando ela abriu, a dimensão era muito grande. O tumor já tinha pegado praticamente 95% do intestino de uma Lhasa Apson, que é pequenininha. E a veterinária falou, Lu, eu fecho ou a gente faz eutanásia. Fecho, ela acorda, não tem o que se fazer. Ai, gente, que decisão difícil. Insuportavelmente difícil. Eu sentei no corredor, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Me arrependi amargamente de ter permitido fazer eutanásia. Me arrependi, gente, muito. Permiti, me arrependi. Hoje eu não faria. Não faria. Me arrependi e peço perdão todos os dias. Muito bem. E aí eu estava indo no ASEAMA, no Centro Espírita, né, dos Animais, porque eu estava cuidando do Bono. Tanto que eu falei para o Francisco, ela morreu, o Bono não vai embora de casa. Ele olhou e falou, que troca, não? Eu falei, pronto, ele é meu, acabou. Né? Tudo tem que ter uma justa razão. E aí, no ASEAMA, ela estava fazendo tratamento, e eles falaram assim, Lu, a Tami era uma Lhasa assim, assim, assado? Eu falei, era. Ah, ela estava aqui. Eu falei, como assim? Porque aquele dia eu tinha faltado no trabalho, na semana anterior, eu fui na outra semana, né? Por causa da morte dela, tudo. Eu fiquei, ela falou, ela esteve aqui, Lu. Eu falei, jura? Ela falou, ela estava com a equipe espiritual aqui em tratamento. Ela está fazendo o tratamento no plano espiritual. Porque ela teve danos muito, muito forte na sua parte espiritual, devido a esse câncer, né? E esse abscesso no pâncreas. Então, ela estava fazendo tratamento espiritual, então ela não vai reencarnar tão rapidamente como a gente sabe que é a reencarnação dos animais. Entenderam? Tá? Como o câncer, gente, é uma doença como nós, ela tem um certo processo no perispírito, né, da pessoa. Então, normalmente o tratamento é mais profundo, mais cuidadoso. Então, com os animais também não foi diferente. E eu tinha lido isso no livro do Marcel Benedetti, mas com a sinomose. Vocês já ouviram falar da sinomose, né? A sinomose, ela destrói, gente, a parte neurológica e gastrointestinal do animal. E aí, lá no plano espiritual, eles foram fazer tipo de um ultrassom, muito parecido com o nosso ultrassom, mas é muito mais eficaz do que o nosso ultrassom, mostrando para os veterinários do plano terrestre que Insônio estava lá aprendendo um cãozinho que tinha desencarnado por sinomose. E aí mostrava todo esse ultrassom, mostrava todo o dano causado naquele pequeno perispírito. Gente, fantástico. Com eles também acontece isso. Então, a reencarnação, normalmente, é automática. Dependendo do tamanho do animal, o desencarne é rápido. Uma baleia, o desencarne é rápido? Não. Demora um pouquinho, tá? Porque o tamanho dela é muito grande. Certo? Alguma dúvida? Vamos ver o que eles nos falam aqui. Os animais que porventura, teve esse desencarne com câncer, né? Um exemplo, com câncer, ao reencarnar, ele não necessariamente virá com alguma sequela.
Não necessariamente. Por quê? Porque ele não tem uma expiação, né? Não há por que ele vir com alguma sequela, certo? Outra coisa, gente, que é interessante nós falarmos a respeito é as pessoas falam, mas será que ele vai reencarnar novamente na minha casa? Será que ele vai voltar para mim? Será que vai... A nossa preocupação é essa. Gente, o nosso amor, ele tem que ser amplo para todos. Mas o Chico uma vez disse que, normalmente, naquele caso da boneca, né, da historinha da boneca, se todos lerem os casos do Chico sobre os animais, ele falava que, e outros livros também nos falam, do Marcel Benedetti, que normalmente os animais retornam aos lares que são efetivamente amados, os lares em que realmente foram aceitos como como criaturas familiares, né? Então, nós não devemos ficar procurando os nossos bichinhos. O que tiver que ser, será, né? Eu aprendi isso. E eu ouvi da presidente do centro, do ASEAMA, falei, mas eu queria tanto que a Tami voltasse para mim. Ela falou, como você é egoísta. Eu falei, ai, mas eu estou com uma dor. Ela falou, que dor, egoísta? Eu falei, nossa. Ela falou, que amor é esse? Seu amor tem que ser para todos. O que Jesus ensinou? Eu falei, nossa, não precisava falar assim, né? Deixa eu sofrer. Ela falou, larga a mão, Lu. Olha quantos bichos você tem para cuidar, que você ama. Para com isso. E, gente, é verdade, né? Recentemente, eu acho que não sei se você viu no meu Face, eu perdi uma gatinha. Ela morreu, ela ficou comigo 9 meses só. Eu a adotei com 10 anos, sabendo que ela já tinha um carcinoma no ouvido, insuficiência renal. Eu já sabia, mas eu falei, que eutanásia o quê? Pelo amor de Deus, me dá essa gata. Não dei nada. Foi permitido que ela vivesse mais 9 meses. Ela operou do carcinoma, perfeito. 3 meses depois, descobriu insuficiência renal. Falei, ai, não acredito. Ela morreu de insuficiência renal. Trouxemos remédios da Alemanha. Não adiantou. Mas adiantou porque ela foi amada e nos fez amar demais, né? Então isso foi muito importante. Um cachorro, quando morre, ele volta cachorro ou ele pode voltar gato? O cachorro voltar felino, olha, o que acontece? Normalmente, é aquilo que a gente, né, ele não pode voltar, por exemplo. Não existe, assim, uma regra, mas, assim, uma coisa que não pode acontecer, ele não vai voltar a ser uma galinha. Isso eu posso dizer, porque já houve uma evolução. Exato, sim, há uma evolução muito grande, né? Dentro da galinha, da evolução até orgânica, tudo. Oi? A galinha pode voltar um gato. Isso. Então, o que acontece? Tudo tem. Nós não passamos dos primitivos já para o que somos hoje. Nós tivemos uma escala para chegarmos, na verdade. Então, o que acontece? Normalmente, de felino, né? Então, ele já foi um tigre. Concorda? E hoje ele é um gato. Que se acha um tigre, dependendo de gatos, né? Temos gatos que ainda se acham tigre, entende? Então, você concorda que existe uma proporção que a inteligência hoje dos gatos, o gato, ele é um felino. Ele tem todos os hábitos de um leão, porém, mais muito próximos a nós, muito mais domesticado, uma evolução diferente, tá? Então, o felino pode ser um cachorro e vai passar para os caninos. E assim, né, para equinos, não necessariamente, tá? Porque eles estão mesmo no topo da mesma inteligência. Tudo bem? Então, olha aqui. As aves de rapina são consideradas mais evoluídas? Falcão, águia? Oi? Ave de rapina, assim,
Então, vamos dizer, dentro das aves, nós temos aí uma evolução entre, né, as aves. Eu não sei te dizer necessariamente qual escala que poderia estar, tá? Eu posso até mandar isso, se você me permitir, eu posso lhe mandar para poder, então, nós entendermos melhor essa questão. Eu não sei te dizer quem está na frente, tá? Mas dentro das aves, elas estão dentro do mesmo padrão de evolução, tá? Mesmo na questão, por exemplo, dos órgãos, né? Os órgãos, por exemplo, se a gente for comparar com os peixes, a galinha está mais evoluída, as aves, em geral, estão mais evoluídas. Elas já têm órgãos em comportamentos muito mais evoluídos que o peixinho. Mas o peixinho, ele sofre também, ele também tem todo já... Mas a galinha já está numa evolução. Também, à frente, comparando, as aves estão mais evoluídas. Agora, dentro da escala das aves, agora eu não saberia de dizer quem estaria na frente de quem. É. Mas que todas elas são de extrema importância, sem dúvida nenhuma, estão dentro da mesma evolução, sem dúvida nenhuma, tá? Então, vamos lá. Eu estou estourada? Tô. Não? Muito bem. Olha aqui. Quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos, incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido que os humanos e é logo reconduzido para animar novos seres. Alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos, servem ao homem também no mundo espiritual. Existem animais na espiritualidade, né? Tal como eu falei para vocês desse cachorrinho que serviu de estudo para os veterinários que estavam, ou seja, no momento de sono, estudarem, né? E muitas colônias também usam-se os animais. Eles estão presentes entre nós. Gente, a espiritualidade é o reflexo daqui, né? Nada mais é, ou seja, nós somos reflexo da espiritualidade, né? O inverso, perdão. Vemos, pois, cães, aves e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, pois não possuem essa liberdade. Eles não ficam lá porque eles, como nós, aprendendo, porque somos seres errantes e temos que ficar aprendendo. Não, eles estão para poder fazer parte daquela família, daquele ambiente, junto aos espíritos, junto à pátria espiritual, tá? Os espíritos animais no mundo espiritual ficam sob a tutela dos humanos que se incumbem deles. Muito bem. O livro dos Espíritos, na pergunta 600, a alma do animal depois da morte é classificada pelos espíritos que a incumbe dessa tarefa e é utilizado quase imediatamente. Aquilo que eu falei, reencarne quase que, né, automático. Depois livro dos Médiuns, pergunta 283. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, e os quais continuam a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. No nosso lar, aves de plumagens polícromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas. Um exemplo que eu estou trazendo aos senhores da presença de animais na espiritualidade. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral, no mesmo livro, no nosso lar. Animais que, mesmo de longe, pareciam iguais aos muares terrestres. Então, percebem a presença dos animais na espiritualidade. Se os animais reencarnam, eles evoluem como nós, humanos? Sem dúvida nenhuma.
Ou temos dúvida? Não. Eles reencarnam. Eles reencarnam para que possam evoluir. Nós somos a responsabilidade da evolução dos animais. Vocês entenderam? Nós somos, tal como os nossos mentores são responsáveis por nós, nós somos responsáveis pela evolução dos animais. Nós temos uma grande responsabilidade sobre essas criaturas. Uma vez que nós tenhamos sob a nossa tutela um animal, nós temos responsabilidade. Não quer dizer que devemos humanizar esse animalzinho, não. Mas devemos tratá-lo com respeito e dignidade, porque nós somos responsáveis pela evolução dele. Nós somos responsáveis pela educação, saúde desse animal. Vai ser cobrado isso de nós? Vai, sem dúvida nenhuma. Será cobrado de nós. Se um animal bate à sua porta, eu não tenho bichinho, mas de repente eu encontro um animal de rua, o que eu vou fazer? Ajudar. Mas eu vou levar para uma ONG. Não, senhor. ONG está lotado. Eu te falei quantos eu tenho. Eu não tenho, né? Nós temos. Eu não tenho. Eu tenho 7 cachorros e 6 gatos. E agora acho que eu vou ter um porquinho. Eu estou no Francisco, né? Então, gente, o trabalho não vem a nosso encontro. Ao nos depararmos com um animal abandonado, a gente está assumindo uma responsabilidade de alguém que foi irresponsável. Sim, sem dúvida, alguém que foi irresponsável. Mas se bateu à sua porta, porque você pode fazer. Mas, Lu, eu não posso ficar, eu não posso... mas dá um jeitinho, você não pode ficar, mas você pode cuidar, tratar desse animalzinho e doar. Mas, gente, quando a gente vai doar um animalzinho, existem alguns critérios importantes que nós, protetores... Protetor não é profissão, gente. Protetor é algo que a gente abraça pelo amor, porque não é profissão. É um bando de louco. É mais ou menos isso. Que briga na rua, bom, enfim, né? Não é assim que a gente faz? Então, a gente é um bando de louco mesmo, desequilibrados, né? Mas é pelo bem, porque o animal não fala, a gente que fala por ele. Então, eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Você pode me ligar. Eu vou te orientar. Lu, você fica? Não, não fico. Mas eu te oriento, eu te ajudo. Se eu tiver remédio, eu te ajudo. Se eu tiver castração, mutirão, eu te encaminho. Se eu tiver castração mais barata, eu te indico. Se eu tiver vacina, eu te dou. Mas você faz o seu trabalho também. Se cada um fizer, gente, vai ser tão importante. A atitude de vocês, eu quero já nesse momento agradecer das rações que vocês deixaram aqui, aqueles que puderam fazer, os que não puderam, obrigado também pelo carinho de estarmos aqui. Gente, vocês não imaginam o quanto importante. É muito importante. É algo, sabe, não, é inestimável uma atitude como essa, não tem palavras para agradecer. Parte desta, que eu até comentei com a nossa amiga, nós não temos muito gatinhos, né? Tem alguns gatinhos que ficam soltos lá, mas eles já têm a alimentação deles, mas nós ajudamos a comunidade ao redor, que é muito carente. E tem uma senhorinha que tem 30 gatos, nós conseguimos castrar os 30 gatos dela, ela é aposentada, mora num sítiozinho, e tem um pitbull, eu mandei a foto, pitbull, papagaio e os 30 gatos, todos moram juntos. Ninguém come ninguém. Eu tenho até a foto do papagaio aqui do meu ombro, o pitbull me beijando e os gatos junto com o papagaio, enfim.
Gente, é fantástico. E então a gente ajuda essa senhorinha, né? E entre outros na comunidade. Se vocês quiserem entrar no nosso Face, ver o trabalho, a gente compra remédios quando tem mutirão de castração da prefeitura, porque a prefeitura dá a castração, mas e os remédios pós-operatório? Eles não têm nem dipirona. Você acha que o pessoal está preocupado em comprar dipirona, gente? Então, a gente compra tudo, leva, sabe, para que as pessoas expliquem, olha, você tem que dar o remédio assim, assim, assado. Então, a gente está ali conscientizando, o bichinho está magro, o que está acontecendo? Dá ração direito, sabe? Então, é uma oportunidade de conscientizar. Aí, eles chamam de chata, eles me chamam de delegada, porque eu sou chata. Né? Então, eu chego no jeitinho, vou falando, pego no pé, vou visitar. E assim a gente vai conhecendo, né, as pessoas. Então, muito obrigado, gente. Vocês não sabem quanto isso é importante, mas vocês podem fazer, todos nós podemos fazer. Um pouquinho que cada um faz, com certeza é inestimável isso. E são os bônus horas que a gente vai acumulando, né? E a gente precisa, porque a gente faz tanta coisa errada também, né? Então, a gente tem os créditos. Muito bem. Os animais reencarnam e evoluem como nós. Sem dúvida nenhuma, os animais, não como nós, eles evoluem pela força das coisas, né? Nós evoluímos pelo nosso raciocínio, pelo nosso livre-arbítrio. E eles vão pelo instinto, pela nossa ajuda. Ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Como ainda não tem o livre-arbítrio desenvolvido igual aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivados por forças externas à sua vontade. Deste modo, os animais não têm que expiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. O termo por força das coisas refere-se às organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais que não poderiam se conduzir por si mesmos. Eles estão falando dessa forma dos animais, por exemplo, que vivem na natureza, né, que não tem nós por perto. Então, eles têm aí a força desses espíritos que estão os ajudando, os conduzindo à evolução. Muito bem. Eles sentem dor, têm sentimentos? Sim. Se eles são espíritos, são dotados de inteligência, eles sentem dor e têm sentimentos. São seres sencientes. Isso já foi comprovado pela ciência. Tanto que hoje tem remédios humanos, que normalmente são usados animais, porque eles têm os mesmos, às vezes, os mesmos sintomas que nós. A depressão, sofrimento, descaso, eles sentem absurdamente a morte de um ente querido, daquele que cuidava dele. Vocês já viram algumas histórias no Face, né? Do cachorro que vai no túmulo e fica lá. Que fidelidade, gente. Igual a nossa, né? Muito bem. Dependendo de quem a gente... Né? Pois não, meu anjo. Então, deixa eu falar. Minha irmã também é defensora dos animais. E uma amiga dela, uma cachorrinha poodle, abandonou, né? Levou para minha irmã. E ela ficou toda contente, toda casa da minha irmã, e falou, tchau, agora, tipo assim, eu estou indo embora. Aí ela viu que a dona dela foi embora, não voltou mais. Aí essa cachorra ficou com depressão e ficou se mutilando. Uhum. Exatamente. Hoje a gente percebe muito muitas vezes eles lambem muito as patas, se mordem, ficam rodando para pegar o rabinho. A gente tem várias formas de mutilação e de comportamentos que mostram o estresse. A falta de passear mostra o estresse, porque às vezes o animal ele tem muita energia, então ele precisa gastar essa energia, aí ele come o seu varal, o seu sapato, o seu isso, e fala, meu Deus, ele é destruidor. Não, ele não é, ele tem energia. Você andou o dia inteiro, né? Você foi passear, você foi no shopping, você foi na 25, você foi não sei aonde, ele ficou no quintal. Ele precisa gastar energia também, ele precisa passear, uma voltinha na rua.
Ele precisa, então eles sentem, né? Eles precisam desse companheirismo e quando alguém vai embora, ou eles sentem. Eles têm sentimento, porque eles são espíritos, gente, né? Eu tenho até que horas, Marcos? Eu já tinha. Mais 6 minutos. Olha. Muito bem, muito bem. Como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que retornem para a mesma família? Como eu havia respondido. Sim. E até muito provável que durante o percurso da nossa vida carnal, que é bem mais longa a que a da maioria dos animais de estimação, reencontremos amigos que desencarnaram e que se apresentam em novos corpos para continuarem seu aprendizado ao nosso lado. Então, como eu disse, sem dúvida nenhuma, eles voltam. Mas, gente, não vamos ficar procurando. Deixemos que aconteça. Quando você olhar nos olhos, você vai perceber. Um gesto, né? Como a boneca fazia com o Chico, pegava a pulguinha no Chico, não é? E depois a filhotinha que foi dada ao Chico também mordiscou o Chico. E ele fala, é a boneca. Ele falou, não, a boneca está aqui do lado, ensinando ela. Então, não era a boneca, mas a boneca estava ensinando a cachorrinha. Então, gente, o que é importante é que nós sabemos amar a todos os animais. Que nós possamos, quando a gente fala, pensa no cachorro e no gato, que são aqueles mais comuns. Mas vamos pensar em todos os animais. Vamos pensar em todos os animais que são seres dotados de inteligência, que são todos os animais que têm espíritos. Todos os animais, sem exceção. Seja o leão, seja o tigre, seja o elefante, a cobra, que eu tenho um arrepio, mas a cobra. Seja o porquinho, a vaca, o boi, o bezerro, qualquer um. Todos. Que a gente comece a pensar que todos eles merecem o nosso olhar diferente, como seres vivos, seres divinos, tal como nós, só em condições diferentes. Somente em condições diferentes. Ou seja, eles estão um pouquinho atrás e nós estamos à frente. Vamos percebendo algumas coisas em nossas vidas, aquilo que eu retomei, comecei a nossa conversa. Vamos pensar um pouquinho no que estamos fazendo, o que estamos comendo. Vamos pensar. Eu não quero impor nada a ninguém, não é esta a minha função, mas a minha função é tentar conscientizar e chamá-los um pouco a pensar sobre isso. Se eu estou falando sobre eles, eu posso falar sobre isso. Tá? Eu sei que tudo é muito devagar, tudo é muito lentamente, mas pensamos sobre isso. Às vezes eu sou um pouco mais radical. Nós não somos cemitério, somos. Então vamos pensar. O cemitério que fica, né, os corpos. E nós não somos cemitérios. Nós somos seres vivos que podemos viver, gente, e podemos viver. Olha só, sou bem gordinha e vegetariana, mas um dia eu estou tentando me tornar vegana. O vegano, para quem não sabe, é aquele que não come nada de origem animal, tá? Nem o leite, nem nada, nada. Eu vou chegar lá. Tudo é uma questão de propósito. Comecem a pensar sobre isso. É um apelo meu, é um apelo desses porquinhos que aconteceu, esse acidente. A veterinária fez uma pergunta assim, mas Lu, ela é muito querida,
Ela salva a nossa vida e a dos bichos. Uma vez, numa briga de cachorro, separando os bichos, ela deu ponto no bicho e em mim, né? Porque eu fiquei toda mordida. Então, ela deu ponto dos dois. E eu falei, ai, Lu, pelo amor de Deus, ai, ela é carnívora. Eu falei, se você não comesse carne, aquele caminhão não estava lá. É verdade. Eu falei, então. Então, vamos pensar. Vamos pensar. Um apelo em favor dos animais. Vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para comeres como desejais, que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerrei os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai os vossos animais, dai-lhes remédio na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolente para com eles, como é benevolente para com todos, o nosso Pai que estás nos céus. É isso, gente. Sede benevolente como nosso Pai é para com todos nós. É isso. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Obrigada.